Olá, pessoal, tudo certinho com vocês? Gente, eu tenho tanta coisa para trazer para vocês, mas às vezes é complicadinho mesmo, tá? Mas, como eu disse, assim que eu vou conseguindo, eu vou trazendo, tá? Se você entrou aqui nesse vídeo, com certeza é porque você achou interessante esse livrinho aqui, olha. É da editora Alfabeto e chama-se O Diário de Práticas Mágicas, tá vendo? Ele tem até meio que um alto relevo aqui. Desperte sua intuição, aprofunde seus conhecimentos e transforme intenção em prática. O Diário de Práticas Mágicas foi criado para acompanhar sua jornada espiritual de forma organizada, intuitiva e significativa. Seja você iniciante ou praticante experiente, este espaço convida ao registro. Gente, olha aqui, já tá falando, tá? Para que é esse livrinho? Registro, reflexão e a conexão com a sua própria energia. A gente está falando de práticas mágicas. Olha só, gente. Aqui eu coloquei, né? Para quem pertence, porque vem uma folhinha aqui de... Gente, essa folhinha aqui é aquelas que parece de jornal, sabe? É aquelas que parecem de jornal. Então, dependendo do marcador ou do que você for usar, vai passar, tá bom? Vocês estão vendo direitinho aí, né? Então, aqui, ó, consagração. Esse diário é um espaço sagrado para registrar conhecimento. Então, aqui tem a data da consagração, a intenção para este diário. Eu coloquei aqui, marcar meus feitiços, elementos utilizados. Gente, vai ter isso, tá? Vai ter sobre ervas, vai ter sobre cristais. Ele é um livro de práticas mágicas, é para você anotar os seus feitiços, entendeu? Então, aqui, ó, é a consagração, assinatura ou símbolo pessoal, tá falando sobre você. Aqui tá falando sobre a roda do ano, então ele dá todos os sabás, os esbás aqui, os símbolos mágicos que as bruxas conhecem. E aí vem assim, olha só que interessante. Referência rápida. Magia das velas. E aqui ele fala sobre cada vela e para que ela serve, as cores, tá? Depois aqui, gente, ó, olha só, magia das velas, tá? Aqui, caso você tenha feito um feitiço, você anota aqui o que você usou. Então, eu coloquei a data, eu coloquei a cor da vela, a intenção, coloquei o ritual realizado, porque aqui eu usei 7 cravos, arruda, moedas, cristal branco e a lua que eu realizei o feitiço, tá, gente? Então, aqui é como se fosse um diário para você anotar mesmo as magias. Você vai anotar a data, você vai entender o que aquilo tá trazendo para você, tá? Opa, peraí, para que eu usei isso? E aqui nós temos, ó, tá vendo? Isso aqui, o que é interessante aqui? Aqui eu usei vela vermelha. O que é interessante você anotar? A cor da vela que você usou, a intenção, e você vai pela data, você vai saber. Eu coloquei a data, né? Eu não coloquei o resultado aqui, tá, gente? Tem algumas coisas que eu não anotei aqui, porque senão é muito pessoal, né, gente? É como se fosse um diário mesmo, então é muito pessoal. Aqui a referência sobre os cristais. É lógico que não vai falar todos, né? Mas tem aqui ágata, ametista, citrino, coralina. E aqui ele fala algumas pedras e as intenções delas. E aqui, gente, eu vou só tampar um pouquinho assim, tá? Porque são coisas assim que são pessoais, né? Que eu fiz. Então, eu fiz no mesmo dia que eu fiz aquela, eu fiz essa também. Então, aqui o que você vai colocar? O nome do cristal que você usou, o elemento. Deixa eu virar assim, senão fica feio, né? Ficar segurando assim. O nome do cristal, o elemento, as propriedades energéticas e o uso mágico, experiência pessoal. Aí você vai desenrolar essa história, né? Para que você usou? Você fez um ritual para quê? Para prosperidade? Para o que você fez o ritual? E como é que foi essa sua experiência, né? Quais são as propriedades que você usou desse cristal? Pode ser junto com aquele da vela ou não, entendeu, gente? Pode ser que você faça um só de cristais.
Então, vamos lá. Aqui tem mais cristal. E aqui, peraí, gente. Ah, tá. Olha só, gente. Às vezes fica pesado a gente mostrar algumas coisas, né? Mas eu vou falar aqui sobre isso para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Então, vocês viram aqui, né? Aqui tem das velas, magia das velas e a magia dos cristais. Caso você queira fazer só com cristal. E aqui, gente, tem as fases da lua, tá? Aqui eu fiz um ritual na lua cheia em Sagitário. Eu fiz um ritual para coragem, para dissipação de confusão e abusador psicológico. Abusador psicológico, gente, é complicado, porque não é só no amoroso que a gente vê isso, tá? A gente vê isso no trabalho também, sabe? Sutilmente as pessoas, elas têm essa necessidade de colocar, eu não sei como falar, gente, mas é como se fosse um poder, mostrar o poder sobre a gente, sabe? E a gente se acua e não consegue falar algumas coisas, entende? Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é como se quando você quisesse falar com aquela pessoa, você não tem coragem, porque ela exerce um poder sobre você. E a gente tá falando de quem? A gente tá falando de chefe, né? E aí acontece esse tipo de situação aí. Enfim. Fases da lua. Mas vocês viram, gente, a gente não faz um feitiço, a gente faz um ritual de intenção, vamos dizer assim, tá? Eu não coloco feitiço porque eu não coloco nome de ninguém. Os únicos nomes que eu uso no meu ritual são os meus, né? Quando eu quero algo para mim que seja realmente benéfico. Mas quando eu faço referente a uma situação que, por exemplo, eu quero ter coragem, então eu coloco o que aquilo representa para mim, né? Por isso que eu coloquei ali abusador psicológico, que não necessariamente é uma pessoa, mas como eu me sinto diante dela, entende? Então é complicadinho, né, gente? Acho que vocês entenderam. Aqui, herbário mágico, aqui ele fala o quê? Ele fala as ervas, tá, gente? E aqui também vem o que elas significam, tá? Então, pera só um pouquinho que eu anotei bastante coisa aqui. E aqui eu vou só passar para outra página, gente. Porque aí vocês vão criar o de vocês, né? Ficamos assim, cada um cria o seu, né, gente? Então, herbário mágico. Você vai colocar o nome da erva, o elemento, o planeta a que essa erva corresponde, as propriedades mágicas, e você vai contar aqui como é que você usou aquela erva, né? E anotar. Para que ela serviu? Qual que foi o sentimento depois disso? O que você acha que aconteceu depois disso? Melhorou, não melhorou? Foi benéfico para sua vida utilizar a erva nesse ritual, tá? Então, é sobre isso o herbário mágico. Então, você vê, gente, às vezes você faz um ritual, mas você coloca lá uma parte na vela, uma parte na... Porque quando eu uso o ritual, eu uso tudo, né? Eu uso cristal, uso a vela e uso cartas e uso a vela, o cristal e a erva, isso mesmo. Eu uso as três coisas, né? E eu coloquei em cada um delas ali o que significou eu ter colocado, né? Isso vai servir aí como um diário também para você fazer novos feitiços, você criar os seus feitiços, né? E aqui tem as correspondências mágicas, ó, erva, cor, planeta, elemento e uso. Aqui eu não anotei nada. Depois, gente, tem... Opa! Depois, gente, é um caderno. Então, deixa eu ver só o que foi que eu anotei. Ah, tá. Então, o que eu fiz, gente? Eu vou explicar pra vocês, tá? Ele é todo assim manchadinho mesmo, tá, gente? Não é que eu manchei, não. Ele é assim mesmo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Aí, eu coloquei a data,
coloquei a lua, no caso eu fiz um ritual na lua de Vesak. Se for em alguma estação, se for em algum sabá, você coloca, tá? E aí eu coloquei exatamente como eu fiz tudo, passo a passo, tá? Então, aqui eu tenho passo a passo, o porquê, por que que eu fiz isso, aonde, quando, o que que isso me trouxe, pra que que eu tô fazendo isso, né? Lembrando, gente, que um ritual, um feitiço, ele não é para o milagre cair no seu colo, né? Tem que ter uma movimentação sua. Você tem que agir também para que esse ritual te favoreça, porque senão, gente, não adianta você ficar pedindo, pedindo, pedindo e esperar que caia do céu alguma coisa, porque não é assim que funciona, né? E aí, gente, ó, é um diário mesmo, tá, gente? Ó, é um diário mesmo, onde você vai escrever ali todos os seus rituais, vai anotar o que você fez, por que que você usou, se você trocou erva, não trocou, tá vendo? Todos eles têm, tem uma frasezinha aqui embaixo, um desenho, né, que fica mais bonito. Se você quiser, você pode fazer colagem. Eu não faço realmente porque eu não tenho tempo, tá, gente? É isso. Olha, gente... Só para essa linha aqui já dá pra ver que é um livrinho costuradinho, né? Mas enfim, gente, eu gostei bastante, tá? Eu tô anotando as minhas coisas num lugar separado, porque eu queria mostrar pra vocês primeiro, pra não encher, né? Porque tem muita coisa que é pessoal, pra não encher o livro, o caderninho aqui e depois eu não consegui passar pra vocês. E no final das contas, gente, acho que nem tem aqui, tá? Mas isso é uma edição de agora, tá, gente? Isso é de agora. É de 2026 isso aqui, tá, gente? Eu acho que não tem, pessoal. Não tem, é um caderninho, tá, gente? É um caderninho, essa folhinha assim. Dá pra fazer colagem, tem que tomar cuidado aí que... se você, depende do que você usar... vai passar por outro lado. E é isso, gente. Eu uso esse aqui da alfabeto. Depois eu vou mostrar pra vocês. Depois eu faço Cadê ele, gente? Ah, tá. Aqui também é um livrinho que eu uso junto. Que eu eu fazia minhas anotações aqui, ó, também. Aqui eu também coloco coisas que eu fiz de feitiços. E isso aqui também que me ajudou bastante, tá? Mas esse aqui é da editora Pensamento. Depois eu vou contar pra vocês. É o Almanac Wicca. E tem bastante coisa aqui legal que dá pra você fazer seus feitiços, tá bom, gente? Então, me conta aí se você já adquiriu o seu, se você gosta, quais os feitiços que você anda fazendo, tá bom? Gratidão pela visita, pessoal, e até a próxima!